Um homem de 31 anos, que é suspeito de aplicar golpes em agências bancárias em Alagoas e outros 3 estados do Nordeste, foi preso pela polícia na cidade de Petrolina, no interior pernambucano. O repórter Alan Garcia volta ao vivo com a gente para trazer mais informações sobre essa prisão. O Alan, esse último estava foragido, né? Porque parte do grupo dele já tinha sido detido, já tinha sido preso por força de mandado lá na Paraíba, não foi isso? Exato, a gente até repercutiu as prisões aqui na TV Pajuçara, faltava esse, então a Polícia Civil daqui de Alagoas, com a ajuda das outras polícias civis, né, do estado Pernambuco, Paraíba, né, ou seja, estados que recebiam essa visita nada agradável dessa quadrilha, também o pessoal estava de olho em cada passo que esse homem dava por aí. E hoje ele foi preso em Petrolina. Está aqui com a gente, Petrolina, sertão pernambucano, né? Está aqui com a gente o delegado Thales Araújo, que traz detalhes sobre a prisão e também como eram esses golpes. Delegado, sertão de Petrolina, sertão de Pernambuco, lá em Petrolina, distante daqui da capital, mas com esse trabalho, nessa parceria, vocês conseguiram prender o último homem que faltava dessa quadrilha, né? Boa noite para o senhor. Exato, boa noite a todos. Esse trabalho é o corolário, né, de toda uma investigação que visava tirar de circulação mais uma dessas quadrilhas que circulam pelo Nordeste, né, pelo Nordeste inteiro, principalmente cidades do interior, visando praticar crimes patrimoniais, especialmente contra pessoas vulneráveis, né. O modus operandi dessa quadrilha, né, no final do mês, quando, né, ao recebimento dos pagamentos, recebimento de pensões, recebimento de benefícios, eles circulam em várias cidades buscando identificar vítimas que têm uma certa dificuldade em operar caixas de autoatendimento e a partir daí, né, colocam em prática diversos estratagemas para distrair a vítima, trocando seus cartões, distraindo a vítima e subtraindo o dinheiro que elas acabaram de sacar, dentre outras modalidades de golpe. Inclusive, quando há tempo, eles preparam o ambiente, né? Colocam falsos adesivos com números de autoatendimento, simulam um problema na máquina e fazem, depois de conseguir acesso ao cartão da vítima, fazem com que ela ligue, né? Já há um outro integrante da quadrilha que imagina estar pedindo ajuda ao banco e infelizmente acaba passando todos os dados, permitindo que eles façam aí saques ou transferências bancárias. Delegado, quem é esse homem dentro dessa quadrilha? Era o homem que chefiava? Enfim, qual era a participação para a gente entender, né, o quanto era arriscado ter esse homem solto até o momento? Olha, ele era um dos principais braços e articuladores da quadrilha, né? O chefe já havia sido preso e nós identificamos as outras pessoas que junto com ele, né, cooptavam mais integrantes e viajavam pelas cidades aqui do Nordeste aplicando esses golpes. Então, embora ele não fosse o chefe, ele era uma peça fundamental e integrante dessa quadrilha. E, de fato, é uma pessoa que foi identificado que o modo de vida dele envolve aplicar esse tipo de golpe, dentre outros, né? Por exemplo, um indivíduo que pratica, que não tem escrúpulos, vai a uma agência bancária e não quer saber, né, se ele está lesionando um idoso que às vezes tem R$ 1.000, R$ 1.500 para passar o mês, para sustentar uma família com 6 pessoas. Né? Essa quadrilha não queria saber se a pessoa tinha 10 mil ou 15 mil reais na conta, eles levavam tudo. Então, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa que ela vive de golpes, ela vive de prejudicar os outros, né? Então, assim, para a sociedade em si, especialmente pelo tipo de vítima escolhida, né, é um indivíduo de alta periculosidade. Com a prisão desse homem, a partir de agora, a quadrilha está toda presa. Quais são os próximos passos da Polícia Civil daqui de Alagoas? Bom, a partir de agora, né, as investigações estão concluídas e vai ser providenciada a apresentação do preso à Justiça de Alagoas para que ele responda aqui pelos crimes aqui praticados. Sobre o dinheiro, tanto dinheiro que eles conseguiram roubar das pessoas, é possível devolver, é possível identificar essas vítimas, delegado? Ou é uma tarefa difícil? Olha,
É uma tarefa difícil, porque muitas vezes eles aplicam os golpes, se desfazem dos cartões, né? Então, a gente sabemos que há uma infinidade de vítimas, mas é difícil identificá-las. Na hipótese de haver a identificação de uma vítima, nessa hipótese de... Aí, durante o processo, realmente pode haver um sequestro de bens, podem ser averiguados valores que existem em nome deles, e sim, um dos efeitos da condenação, né, é o pagamento de um valor que sirva para indenizar a vítima, previsto no Código de Processo Penal. O senhor consegue se lembrar quantas pessoas foram presas nessa quadrilha, né, que pertenciam a essa quadrilha, ou é um número que nesse momento foge à memória do senhor? Não, dessa situação específica foram 5 presos. Isso. 5 já contando com o de hoje? 5 contando com o de hoje. Inclusive, num primeiro momento, foram 4 prisões, né? 3 mandados de prisão e 2 prisões em flagrante, né? Fora do estado. A gente vai abrir o espaço aqui, que a Beatriz está lá no estúdio, quer fazer uma pergunta para o senhor. Beatriz, passa a pergunta que eu repasso para o delegado. Fica à vontade. Ok, Alan, obrigada pela participação aqui do delegado Thales Araújo, falando então dessa importante prisão de um homem que aplicava golpes, pegando os cartões de crédito das pessoas nas agências bancárias, conseguia senhas de várias formas. Eles chegaram, inclusive, a criar uma central telefônica falsa, colando adesivos com um número falso, né, com o emblema do banco e um telefone falso, para que algumas pessoas ligassem, né, um 0800, e pensassem que estavam falando com alguém do banco. Na verdade, quem estava do outro lado da linha era um criminoso. Então, assim, a pergunta em geral que eu gostaria de fazer ao delegado é para que ele oriente. Na verdade, é um pedido de orientação ao nosso público que está em casa agora, especialmente idosos, pessoas que têm dificuldade com o uso do caixa eletrônico, que são as maiores vítimas. Então, é para ele orientar, Alan, essas pessoas que nos assistem agora, para não caírem nesses golpes. Uma participação interessante da Beatriz, que é sobre orientação. O senhor colocou aqui que essa quadrilha até adesivava, né, os caixas eletrônicos com números falsos, que são números que levavam a telefones de outra parte da quadrilha. Que orientação, delegado, a gente dá, principalmente aos idosos, que, como o senhor colocou, são as principais vítimas desse tipo de golpe? Olha, a principal orientação que pode ser dada é que, se a pessoa tem algum tipo de dificuldade em operar sozinha o sistema de autoatendimento, não confie em estranhos, né? Leve sempre alguém da sua confiança, certo? Uma outra situação interessante é que eles sempre praticam esses golpes antes ou depois do horário de funcionamento do banco. Por quê? Para evitar que haja funcionários do banco ou do local que possam ver a atuação, né, e atrapalhar o golpe. Então, assim, mais uma vez, se você tem dificuldade, busque sempre frequentar a agência bancária no horário de atendimento. Se houver necessidade de ajuda, vá até a agência, procure um segurança da agência, alguém que seja realmente do banco, né? E nunca confie em estranhos. Caso haja necessidade de realizar uma ligação para um serviço de autoatendimento, busque o número que está no seu cartão. E não... O verso do cartão, né? Tem o número do banco, né? Exato, todo cartão bancário tem aí o número de atendimento. Então busque esse número, né? Jamais aí um número que esteja colado em algum lugar ou que seja indicação de alguém que você não conheça, correto? Por fim, eu acho que eu já falei, mas vale a pena, não confie em pessoas estranhas que realizem essa abordagem, né? Se por acaso essa pessoa ele abordou depois dessa conversa, verifique sempre se houve um esbarrão, um encontrão, verifique sempre se o cartão que está com você é o seu, porque muitas vezes eles usam desse artifício para realizar uma troca e a pessoa só vai perceber horas depois. Perfeito. Delegado, muito obrigado pelas informações e pelas dicas valiosas, não é, Beatriz? Entrou no banco, alguém esbarrou em você, você estava ali com o cartão na mão, já presta atenção para ver se realmente o cartão que você estava ali é o seu, ou se ele não conseguiu trocar o cartão. Não aceite ajuda de ninguém, de ninguém. Eu acho que essa é a fundamental, né, delegado? De ninguém. Ah, eu quero ajudar o senhor. Não, afasta ele para lá, sai daqui, vai embora, depois você volta para o banco. E tenta ir no horário de funcionamento. Porque fora do horário de funcionamento, ou seja, depois das 4 horas da tarde, é o horário que a turma gosta de ir lá na agência, esperar o senhor, a senhora,
que vai lá tirar o dinheirinho para passar o final de semana. Então tenta ir um pouquinho mais cedo. Se não conseguir, não aceita a ajuda de ninguém. É grande a chance de ser um golpista e levar todo o seu dinheiro da aposentadoria. Olha que problema. Beatriz. Obrigada, viu, pelas suas informações, também ao delegado que nos atendeu aí gentilmente para falar do resultado desse esforço investigativo da Polícia Civil. E você que está assistindo a gente agora, que é aposentado, pensionista, quem já foi no banco, né, no começo do mês, vê o tamanho da fila que fica, né, no caixa eletrônico. Então, às vezes, a pessoa não está com paciência de ir na agência, porque vai demorar mais, né, o atendimento, não quer passar ali pela porta giratória, fica ali na fila, já faz amizade, né, conversa com quem está na frente, atrás, e ali vai criando uma certa confiança até que a pessoa pode oferecer uma ajuda. E entra o que o Alan reforçou: não aceite ajuda de estranhos. Se for para pedir uma orientação, faça isso com um funcionário da agência, e aí tem que ter um pouquinho mais de tempo e paciência, né?